Olá, meu nome é Luís Alves, sou coach e mentor profissional, palestrante e autor. Seja muito bem-vindo a mais um episódio Live Performance TV. Esta semana eu vou fazer uma breve interrupção nos episódios a falar sobre a lei da atração para responder a uma dúvida ou de alguma forma esclarecer os meus motivos em relação a uma decisão que eu tomei em março de 2014, à altura em que publiquei o meu primeiro livro, Como Melhorar a Sua Comunicação, e que várias pessoas, são dezenas e dezenas de pessoas, que me têm perguntado o porquê de eu só editar os meus livros em formato digital. Ou seja, eu recebo semanalmente mensagens de pessoas a perguntar: Luís, onde é que eu adquiro os seus livros impressos, a versão em papel? E a minha resposta é sempre a mesma: eu não tenho livros em papel. E, desta forma, eu vou-vos explicar, em primeiro lugar, o que me levou a editar os meus livros todos exclusivamente em formato digital e porque é que eu ainda não tenho as versões impressas ou as versões mais convencionais. No ano passado, no início do ano, quando eu acabei de escrever o meu primeiro livro, Ser Feliz é Possível, foi o primeiro livro que eu acabei de escrever, embora não tenha sido o primeiro a ser publicado, eu segui a rotina, tal como qualquer outro autor. Comecei a enviar manuscrito para algumas editoras, em Portugal e no Brasil, e esperei, obviamente, um feedback. Obviamente que encontramos qualquer autor novo, encontra uma frustração enorme quando ou não recebe qualquer resposta, ou então recebe uma resposta negativa em relação às editoras. No meu caso não foi bem o que aconteceu. Eu recebi duas respostas positivas, uma delas de Portugal, onde a proposta que me deram foi de fazer uma edição de autor, em formato impresso, portanto em formato convencional, onde eu tinha que fazer um investimento, criar um stock e depois começar a comercializar, mas a editora não tinha qualquer responsabilidade em relação à distribuição e publicidade da minha obra. Obviamente que isso em termos de direitos de autor que me dava bastantes restrições porque parte dos direitos de autor ficavam automaticamente retidos na própria editora. Portanto, foi uma opção que se tornou totalmente inviável. Depois tive uma segunda oportunidade, ou seja, uma segunda proposta, no qual os ganhos, ou seja, os royalties dos livros, eram, eu acho que a única palavra que pode descrever é anedóticos. Ou seja, era um valor tão irrisório, tão baixo, e que me exigia compromissos enormes da minha parte. Neste caso, por exemplo, exigia que eu, de 2 em 2 meses, fizesse uma viagem a Portugal para andar pelas livrarias a fazer o lançamento e a fazer as sessões de autógrafos e tudo isso. E eu comecei a fazer realmente as contas e achei que era totalmente inviável porque, como eu estou ainda no Brasil, e na altura, portanto, não tinha sequer ainda a ideia de voltar para Portugal, mas hoje as coisas mudaram um pouco. O que é que acontece? Eu era forçado todos os meses, ou neste caso de 2 em 2 meses, a viajar a Portugal para fazer eventos relacionados com o livro. Isso exigia um investimento enorme da minha parte que não era suportado pela editora. E depois, e eu explico isto inclusive no livro Sem Limites, no meu último livro, surge uma determinada situação onde eu sou, de alguma forma, confrontado com um desafio, com uma barreira, que me impedia de chegar às pessoas, ou seja, de editar um livro, e eu tive um insight, tive uma ideia que me fez pesquisar sobre livros digitais. E eu não sabia na altura, ou não tinha conhecimento, que era possível editar um livro digital também de uma forma autónoma, ou seja, uma edição de autor, em que eu não precisasse da chancela de nenhuma editora. E eu resolvi arriscar. Lancei o Como Melhorar a Sua Comunicação, porque na altura ainda aguardava algumas respostas do Ser Feliz é Possível, e depois acabei por lançar esse que iria ser o meu primeiro livro, Ser Feliz é Possível, em formato digital. No início, eu confesso que este formato digital, para mim, foi apenas uma solução para um problema. Ou seja, eu queria editar livros, e eu estava com problemas para conseguir chegar às editoras e para conseguir ter um plano de negócios que fosse minimamente plausível com as minhas motivações, e então o e-book, ou o livro digital, foi a solução mais viável para eu conseguir ultrapassar essa barreira. Mas o que aconteceu depois foi extremamente curioso. A partir do momento em que eu lancei o Penso Positivo, que foi o meu terceiro livro, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a perceber que o formato digital era sem dúvida o formato ideal para eu publicar todas as minhas obras. Independentemente de no futuro até poder vir a publicar livros em formato convencional, ou seja, formato impresso. Mas, no livro digital, eu tenho aqui uma excelente oportunidade. Primeiro, como as lojas são online,
Eu não tenho barreiras territoriais, ou seja, eu vendo livros para 4 cantos do mundo. Eu tenho clientes na Ásia, eu tenho clientes em África, eu tenho clientes na América do Norte, na Europa. Quer dizer, para mim, na Austrália, no Canadá, para mim tem sido absolutamente fantástico eu poder vender livros para todas as partes do mundo sem ter a parte logística, ou seja, de distribuição. Caso eu tivesse os meus livros em formato impresso, eu teria uma série de burocracias para tratar sempre que entrava num mercado de um determinado país. Assim, os direitos globais, eu tenho direitos de autor reservados e totalmente previstos em qualquer país onde comercializo as minhas obras e depois não tenho essa barreira territorial. Ou seja, eu chego a qualquer pessoa de qualquer parte do mundo de uma forma extremamente rápida, em que a pessoa tem o livro logo de imediato. Ou seja, a pessoa faz o pagamento e recebe o download, o ficheiro, e pode começar a ler de imediato. E outra coisa curiosa também que aconteceu foi eu começar a pensar, a fazer uma reflexão e dizer assim: pois bem, quando é que as pessoas normalmente precisam de um livro de autoajuda? Ou seja, um livro que lhes traz inspiração, que lhes traz reconhecimento, que lhes traz, de alguma forma, um guia para elas poderem buscar equilíbrio numa altura da vida em que estão ou desequilibradas ou então que têm algum problema e que precisam realmente de motivação para conseguir superar esse problema. Então eu comecei a pensar, qual é o dispositivo ou qual é o elemento que as pessoas hoje em dia não saem de casa sem? E a resposta foi muito óbvia. Ou computador, ou telefone, smartphone, o telemóvel, ou então um tablet. Eu hoje em dia não conheço ninguém que saia de casa sem ter pelo menos o telefone consigo. E hoje em dia, como os telefones já evoluíram em termos de tecnologia, os monitores ou as telas são maiores e já têm sistemas operativos que permitem ler documentos facilmente nos próprios telefones, eu pensei, pois bem, existe aqui uma grande oportunidade. A oportunidade de, quando a pessoa tem um problema, que é normalmente durante o dia, não ter que andar com um livro meu impresso atrás de si. Então, basta estar com o telefone, ou com o tablet, ou no próprio computador, e, à distância de um clique ou de um toque de tela, ela tem o livro à sua disposição e pode imediatamente começar a resolver o problema que ela tem naquele momento. Então, para mim, os livros digitais, nesta área de autoajuda, são o formato ideal. Em primeiro lugar, porque a pessoa vai estar sempre com o livro acompanhado e pode ter em todos os dispositivos. Ela pode ter no tablet, no computador e no telefone móvel. E então, em qualquer lado, qualquer momento, enquanto está à espera do transporte, enquanto está na pausa para almoço, ela pode estar constantemente a ler o livro, sem a necessidade de carregar um livro pesado atrás de si para todo lado. Então, acaba por ser uma forma compacta e extremamente prática de lermos um livro. Outra coisa curiosa tem sido ver pessoas que desconheciam totalmente este formato. Estamos a falar de pessoas que pouco conviveram com tecnologia, habituaram-se muito rapidamente a este formato, com um tablet ou com um telefone. Eu dei as minhas explicações, as pessoas seguiram também algumas orientações das próprias lojas que comercializam os meus livros e rapidamente transferiram o ficheiro e começaram a ler. E as pessoas perguntam-me assim, Luís, mas eu não sei como fazer isso. Eu quero comprar os seus livros, já há muitos meses que eu ando atrás deste ou daquele título, mas eu tenho receio de estar a comprar, porque para mim um livro que não seja de papel não é a mesma coisa. Eu convido a experimentar. Veja que a situação, em primeiro lugar, o investimento é sempre inferior a um livro impresso, porque os custos de produção de um e-book é muito inferior a um livro impresso. Depois, tem outra questão. Você baixa e, da mesma forma como você vê um anexo no seu e-mail, você lê um livro. É exatamente a mesma coisa. Agora, tem a facilidade também de ter nos dispositivos móveis, tablets e telefones móveis. Então, eu acredito que é uma questão de novidade. Ou seja, a pessoa está ainda com o pé atrás ou com algum tipo de crença limitante que impede de ver um livro ou de absorver uma obra num formato digital, em tablet ou telefone ou computador. E, a partir do momento em que conhece esse formato e que começa a ver que o conteúdo é exatamente o mesmo, mesmo que não tenha o cheiro do papel como muitas pessoas gostam, eu confesso que eu também gosto do cheiro de papel, mas hoje em dia eu carrego cerca de 200 livros dentro do meu tablet e, obviamente, que eu não tenho 200 livros na minha biblioteca desde que comecei a carreira. Então eu tenho preferido investir realmente em formato digital, porque em qualquer lado que eu estou, numa viagem que faça, às vezes vou à praia, às vezes estou num almoço e tenho uma pausa, em que as pessoas estão, por exemplo, a descansar, a dormir a sesta, e eu leio sempre, tenho sempre comigo os meus livros, em vez de andar com uma biblioteca atrás de mim, não é? Então, experimente este novo formato. Muitas pessoas quiseram comprar, por exemplo, o Sem Limites,
e isto, toda a gente me está a perguntar, Luís, mas em que livraria eu encontro o livro? Os livros só vão estar disponíveis exclusivamente em formato digital. No futuro, isto é uma coisa que eu já tinha falado anteriormente, nos meus eventos ao vivo, palestras, seminários, workshops, eu terei versões impressas dos meus livros, mas exclusivamente para quem participar nos meus eventos. Mas isto será uma questão só a partir do próximo ano. Portanto, para já, eu não estou a oferecer nem a expedir por correio livros em formato impresso. Portanto, basta entrarem numa das lojas oficiais que comercializam todos os meus livros. É o caso do Google Play, para quem tem Android, por exemplo, ou então quem usa o navegador do Google, o Google Chrome, também pode ir à Play Store e adquirir qualquer uma das minhas obras, e o livro fica automaticamente no seu computador. Quem tem Apple, neste caso iOS ou OS X, pode ir ao iBooks, que é um aplicativo da Apple precisamente para leitura e comercialização de livros digitais. Depois também temos o Kobo, que faz a parceria com a Livraria Cultura no Brasil e com a FNAC em Portugal. E também no Amazon. Na Amazon, em qualquer um dos países, vocês podem adquirir as minhas obras e depois, se tiverem inclusive um Kindle, que é um leitor de livros digital, portanto é como se fosse um tablet, mas apenas para leitura de livros, vocês podem adquirir diretamente na loja Kindle, desde que sejam conectados à internet. Portanto, isto é tudo uma questão de opção, de novidade, de estar aberto a experimentar algo novo. Espero realmente que eu tenha esclarecido o porquê de eu neste momento só ter as minhas obras em formato digital. Espero que você dê esse benefício de dúvida, tente, compre uma obra, vá lendo no seu telefone, tablet ou computador e veja o que é que sente. E veja que, no fundo, e apesar de não ser no formato tradicional, você terá à sua disposição a obra que precisa, nos momentos em que precisa, a qualquer hora do dia. Basta ter o seu telefone, computador ou tablet consigo. Então, eu agradeço-lhe pelo tempo que despendeu a ver este vídeo. Não se esqueça de subscrever o meu canal no YouTube, juntar-se também no Facebook, no Twitter, no Instagram. Muito obrigado e até para a semana. Forte abraço.